Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Diego e este é o canal Senhor dos Livros. Volta e meia, nos noticiários, aparecem reportagens sobre a Coreia do Norte, sobre suas tensões com os Estados Unidos e seus vizinhos e de como ela ameaça o uso de armas nucleares. E também retrata a Coreia do Norte como uma ditadura violenta, com líderes megalomaníacos e que querem apenas dominar o mundo. Mas será que é isso mesmo? Foi pensando nisso que eu selecionei esses 4 livros publicados no Brasil sobre a Coreia do Norte, que enfatizam diversos aspectos, desde política externa, passando pela história, a vida de pessoas comuns, para entendermos um pouco realmente que país é esse, que a maioria de nós nem sabe onde fica no mapa. O primeiro livro que eu tenho para vocês aqui é este da editora Unesp, da coleção Revoluções do Século XX. Os autores são Paulo Fagundes Vicentini, Ana Lúcia Danilevix Pereira e Helena Hoppen Melchiona, chamada A Revolução Coreana. O bom desse livro aqui é que é um estudo acadêmico sobre as relações internacionais da Coreia do Norte. Então, fala um pouco da história do país, desde a época imperial, passando pela ocupação japonesa, depois pela Guerra da Coreia e, finalmente, a criação e a consolidação da República Democrática da Coreia, que é o nome oficial da Coreia do Norte. O interessante desse livro aqui é que ele não está interessado naquelas imagens pitorescas de simplesmente uma tirania perseguindo seus cidadãos. É um estudo acadêmico, né, sobre as raízes históricas e sociais da política externa da Coreia do Norte. Então os autores são dessa área das relações internacionais. Então a ênfase do livro, né, apesar de entrar um pouco na história das duas Coreias, né, a sua ênfase é na política externa do Estado norte-coreano, de como ele, ao longo das décadas, oscilou entre a União Soviética e China, e com a sua reorientação a partir do fim da União Soviética e com o fim da Guerra Fria, né, e com a emergência de um mundo multipolar. Então, eu acho assim, é bastante interessante, né, ou seja, porque mostra o Estado norte-coreano não como apenas uma ditadura de pessoas loucas que fazem maldades pelo simples desejo de fazer, mas sim que os atos daquele Estado, né, têm uma base racional. Né? E também fala da origem da atual política coreana de desenvolver tecnologia nuclear, que não é fruto da megalomania de seus líderes ou de um desejo de grandeza, mas sim parte de uma base muito racional do ponto de vista da preservação do Estado norte-coreano, ou seja, de ter uma arma de barganha contra a pressão que os Estados Unidos fazem, né, contra os países que não aceitam suas imposições. Então, a psicologia dos líderes norte-coreanos foi muito moldada por esse estado de guerra, né, lembrando que da Guerra da Coreia, que foi um dos conflitos mais devastadores do século XX, em que milhares e milhares de pessoas de ambos os lados morreram e que ambos os lados cometeram atrocidades, né, e que em determinado momento os Estados Unidos até mesmo ameaçaram os norte-coreanos com o uso de armas nucleares. Então, do ponto de vista norte-coreano, é muito lógico, né, eles quererem desenvolver o uso de armas nucleares. E não, como a mídia geralmente nos mostra, né, que é tudo fruto de megalomania. Não é. Então, por causa disso, acho que esse livro é muito interessante, né, para realmente quem quiser conhecer, né, a política externa do Estado norte-coreano. A história dele vai até a subida ao poder do atual dirigente, o Kim Jong-un, filho do Kim Jong-il. Né? Então eu recomendo. O único senão desse livro, né, é que os autores têm uma posição pró-Coreia do Norte. Ou seja, eles meio que embelezam e defendem o Estado norte-coreano. Né? Por exemplo, aqui na página 23 e 24, deixa eu mostrar para vocês, eles fazem uma apreciação que é o seguinte: ao lado das imagens onipresentes dos cultuados líderes, proliferam celulares e computadores, com intranet nacional, sinalizando modernização. Pessoas bem vestidas, saudáveis, disciplinadas e cordiais levam uma vida mais relaxada e segura que a nossa, apesar das tensões militares. Nas aldeias e pequenas cidades, como em todo país em desenvolvimento, a vida é menos glamurosa, mais razoável, e todos têm trabalho e acesso à educação e à saúde. Então, assim, eu acho que isso é embelezar um pouco demais o Estado norte-coreano. Né? Porque se, por um lado, ele não é aquele
país onde existe um inferno na Terra, como a propaganda ocidental nos mostra, dificilmente também é um país tão bom assim de se viver, né? É só ver os milhares de refugiados norte-coreanos que contam histórias, né, de perseguição política, de opressão, de campos de concentração, que eu vou mostrar aqui nos próximos livros. Mas apesar desse, que eu acho, né, uma coisa meio difícil de aceitar desse livro, né, a parte em que ele realmente se foca, que é a política externa, é muito boa e eu recomendo para quem quiser saber um pouco mais sobre o Estado norte-coreano. E aí, gostaram da resenha? Então dá um like aqui, compartilhe e não perca os próximos vídeos da nossa série de livros sobre a Coreia do Norte. Ok, então? Nos vemos lá!